Bom dia, muito bom estarmos aqui louvando a Deus, buscando ao Senhor. Em 1914, em Londres, numa época um pouco diferente desse momento que a gente está vivendo aqui no Rio, o calor, numa manhã muito fria, um tempo muito difícil, um homem chamado Ernest Shackleton, ele desafia um grupo de pessoas com uma missão um pouco tanto quanto inglória. Ele resolve fazer uma expedição que é conhecida como uma expedição imperial transantártica. E ele tinha um objetivo muito audacioso, que seria atravessar o continente antártico a pé. E então ele decide de mar a mar levar um grupo de pessoas, mas ele escreve no jornal um comunicado um tanto quanto honesto, no qual ele não promete nenhum bônus, nenhum plano de carreira, nem segurança, mas ele dizia o seguinte. Eu gostaria só que projetasse aqui, para você ver a viagem dele, se puder, por favor. Esse é Ernest. Então, ele escreve o seguinte: buscam-se homens para uma viagem perigosa, salários baixos, frio extremo, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno ileso duvidoso, honras e reconhecimento em caso de sucesso. Quando ele escreve isso, sabe o que foi mais perturbador? 5.000 homens entraram em contato, mas apenas 28 deles formaram essa tripulação. Shackleton, ele partiu com um navio que ironicamente foi batizado de Endurance, resistência, mas a realidade foi muito pior do que o anúncio no qual ele fez. O gelo cercou o navio, como vocês podem ver, e como se fosse uma caixa de fósforo, o navio foi destruído. E por isso, eles ficaram presos por mais ou menos 500 dias, quase 2 anos, numa temperatura de menos 45 graus, numa escuridão total, se alimentando de focas, para poder estar e sobreviver. E essa foi a missão, talvez a missão mais difícil, uma das missões mais difíceis do contexto moderno. Uma missão em glória, sem garantias de retorno, mas uma missão no qual esse homem se colocou na posição de executar. Quando eu olho e penso a respeito dessa missão, eu penso que quando nós estamos estudando o livro de Atos, nós temos que deixar muito claro que Paulo, ele estava num contexto talvez um pouco tanto quanto semelhante. Às vezes a gente coloca Paulo como aquele que estava numa sinagoga, como uma imagem quase esculpida no mármore, como alguém que está distante da realidade do sofrimento, mas a viagem de Paulo é completamente diferente disso. Quando você olha para a viagem de Paulo, tudo começa com jejum, oração, mas uma passagem só de ida para o desconhecido. É assim que começa a primeira viagem de Paulo. Então ele vai para Chipre, e ali ele tem um choque direto com o ocultismo, você tem uma primeira disputa política, e logo em seguida, João Marcos, como a gente viu algumas semanas atrás, desiste dessa viagem. Paulo e Barnabé estavam indo na região da Galácia, por montanhas, e alguns historiadores dizem que era um lugar tanto quanto difícil, porque existiam alguns bandidos por ali, até mesmo doenças que poderiam ser, no qual eles estavam suscetíveis. Mas o que eu quero dizer é que existe um contexto de muita dor e muito sofrimento na viagem de Paulo. Em cada cidade existe um confronto, em cada cidade existe uma realidade diferente, perigosa. E o contexto de Paulo, o roteiro, ele praticamente se repete. Na seguinte circunstância: existe uma pregação fervorosa, há milagres inesperados, uma multidão fica dividida, e Paulo então precisa fugir para sobreviver. Essa é a viagem de Paulo. E talvez se Paulo tivesse que publicar num jornal
ou publicar num post de Instagram uma proposta, ou até mesmo no LinkedIn, né, uma proposta de trabalho, talvez seria um pouco semelhante àquilo que a gente vê nessas imagens aqui. Se você for olhar um pouco a trajetória de Paulo, eu gostaria que projetasse para mim, por favor, a trajetória de Paulo nessa viagem. Só para você ter uma noção. Bom, acho que não sei se você consegue enxergar direito, mas Paulo ele começa sua viagem aqui na Antioquia, nessa ponta aqui. Então ele atravessa até a Atália, Perga, depois ele sobe, lá em cima você tem no norte Antioquia da Pisídia, desce para Icônio, Derbe, e aí então depois ele retorna fazendo todo o processo novamente. Eu pulei aqui Chipre, né? Pafos. Ele passa por aqui, depois ele vai, depois ele retorna. Essa é a primeira viagem de Paulo. Eu trago essa imagem para você ter uma noção de que quando nós lemos a Bíblia, por vezes a gente pensa que versículo a versículo, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, né? Parece que é tudo questões de minutos, questões de segundos, mas foram dias, foram meses, foram histórias, foram pessoas que nós não conseguimos registrar perfeitamente aqui nas páginas da Bíblia tudo o que aconteceu, porque foi uma longa trajetória. Mas o que nos mostra com relação à história de Paulo é que conforme ele caminhava, a maldade ia escalando a cada quilômetro. O que Paulo está vivendo aqui é um custo real, e retornar ileso, de fato, é improvável na viagem de Paulo. Cada viagem, cada cidade, cada encontro deixam marcas profundas em quem Paulo é. Como pastor há mais de 10 anos, lidando com dramas reais de pessoas que tentam servir a Deus no chão da fábrica, na vida real, eu percebo que existe uma verdade que deve sempre caminhar quando nós dizemos quando falamos a respeito de missão. O sucesso não é chegar inteiro. Quando se trata da missão e fazer a vontade de Deus, o sucesso não é chegar inteiro. O sucesso é permanecer fiel. O sucesso é permanecer fiel ao longo da jornada. Nós, ao longo da nossa caminhada, nós sempre teremos marcas. Nós sempre teremos cicatrizes para mostrar, nós sempre teremos questões que acontecem porque nós estamos no mundo caído e, consequentemente, nós sofremos por causa disso. Então, existe dor, existe sofrimento, existe perdas. Mas, ao mesmo tempo, existem marcas que estão em volta da missão. Momentos no qual nós dedicamos tempo na vida de alguém, mas, de repente, nós não recebemos aquilo no qual nós tínhamos a expectativa de receber. Essa semana, um jovem pastor me mandou um recado pedindo um aconselhamento, e ele me dizia: olha, eu sinto que a igreja não me ama, sinto que a igreja não me ama, né? E aí eu mostrei assim para a Marcela, falei assim: o que eu respondo, né? O que eu respondo? Esse é o momento em que você é duro, ou esse é o momento em que você oferece só a realidade, ou esse é o momento que você abraça, né? Mas no texto que eu escrevi, uma das minhas respostas é: isso às vezes é a igreja, isso é a comunidade. Por vezes nós não recebemos nós não suprimos as nossas expectativas nas pessoas, e é muito comum isso acontecer, porque o sucesso não é chegar inteiro, o sucesso é permanecer fiel. Hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco do final dessa viagem, e eu quero passar por todo o capítulo 14 de Atos. E a minha dificuldade foi estruturar todos os cenários ou todos os universos diferentes que Paulo passa nesse momento. Por isso eu diria que o tema da minha mensagem seria um só evangelho, uma só missão e um só Deus para mundos diferentes. E por isso eu quero tirar algumas lições dessas viagens, desses cenários, desses universos diferentes, mostrando o que Deus está fazendo através da vida de Paulo. Para isso, vamos ler então Atos capítulo 14. Hoje eu quero fazer a leitura toda, né? Semana retrasada, o Michel leu um texto longo aqui. Hoje eu vou fazer o mesmo, e eu espero que você possa acompanhar comigo, mas eu quero dividir, né, as minhas etapas aqui, tá bom? Então vamos parcelar, né, o texto bíblico, mas nós chegaremos até o final dele nessa manhã. Atos capítulo 14, versículo 1 diz:
em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumava fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto os judeus como os gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu, uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. A saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinhas, e ali pregavam o evangelho. O primeiro cenário que a gente tem aqui nessa manhã é o cenário de Icônio, uma cidade no qual Paulo está passando por ali. Perceba, anteriormente Paulo estava na Antioquia da Pisídia, e naquele momento ele prega o evangelho na sinagoga, muitas pessoas se convertem. Lembra que a sinagoga ela fica tão cheia que as pessoas estão invadindo as ruas para ouvir o evangelho. Os judeus ficam com ciúmes de tudo isso, ficam com inveja dessa realidade, e Paulo então diz que o evangelho deveria ser pregado a todos os contextos, a todas as regiões, e não estava em detrimento de um contexto religioso. Mas diversas culturas, nações poderiam ouvir o mesmo evangelho e participar dessa realidade, desse novo reino que estava sendo inaugurado. Agora, imagine o clima de Icônio. A notícia que aconteceu na Antioquia da Pisídia correu por todos os lugares. Pessoas começam a falar a respeito disso, e Paulo, mais uma vez, ele passa pela sinagoga para pregar o evangelho. E a multidão começa a crer nisso, tanto judeus como gregos. Mas acontece uma questão: os judeus descrentes, eles ficaram irritados. Eles ficaram irritados com essa situação, porque existe uma crescente aqui na narrativa. Em Atos capítulo 13, versículo 46, houve rejeição. Em Atos capítulo 13, versículo 50, houve expulsão da cidade. Em Atos capítulo 14, versículo 2, eles incitaram os ânimos. O cerco de Paulo está fechando. É isso que Lucas quer nos mostrar. Que cada vez mais ele está imerso diante de uma realidade do qual ele não consegue sair. Quanto mais ele prega o evangelho, mais o evangelho causa efeito, mais pessoas se convertem e mais ele é perseguido. É estranho esse negócio. Porque quando a gente, às vezes na nossa mentalidade, a gente pensa: eu estou sendo fiel a Deus, e Deus então deve me abençoar, Deus deve me dar livramento. Mas o que está acontecendo aqui é o oposto disso. Quanto mais ele prega o evangelho, quanto mais ele é fiel, quanto mais pessoas se convertem, mais oposição cresce. Mas, ao mesmo tempo, o versículo 3 faz questão de mostrar que, ainda assim, falando corajosamente acerca do Senhor, era confirmado através da graça, por meio de sinais que eram realizados e feitos extraordinários. Existe aqui uma coragem que vai muito além de elementos psicológicos. É uma liberdade de entender que Deus estava realizando aquilo, e Paulo de fato queria fazer parte disso na história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se lembrar que o evangelho ele nunca é neutro. O evangelho nunca é neutro. Ele é inerentemente disruptivo. O evangelho sempre vai confrontar todos os tronos, e por isso sempre vai provocar rupturas. E muitas vezes, o ponto de maior resistência é sinal de que o evangelho de fato está tocando naquilo que o mundo mais protege. E é um pouco sobre isso que a gente vê aqui em Icônio. O evangelho se espalha, mas ao mesmo tempo toca em áreas que faz com que as coisas não funcionem da maneira como talvez gostaria. Mas por que há reação? Essa é a minha pergunta. Por que quando o evangelho chega, se espalha, há conversões, sinais, mas ao mesmo tempo oposição? Por que há reação?
E a oposição, ela não nasce de um simples mal-entendido, porque de fato o evangelho não é neutro. Cristãos não são perseguidos porque Jesus é impopular, mas porque a sua soberania exige demolições de outros tronos. E quando isso se manifesta, então existe ali uma convulsão cultural. Quando o evangelho de Jesus ele chega, de fato ele começa a tocar em áreas e fazer mudanças, ao ponto de que ele não passa despercebido. O evangelho, quando entra numa cultura, ele não pode ser adicional. Ele entra para ser o epicentro de um terremoto que racha as fundações das nossas ideologias, das nossas narrativas, que usamos para justificar as nossas próprias autonomias. Quando o evangelho chega de verdade, ele causa um desconforto muito grande. A mensagem do evangelho é um paradoxo para mim. Por um lado, é um descanso final, né? Você é amado, você é aceito, você tem um lugar na mesa, você é recebido. Mas por outro lado, é uma disrupção total. Ele exige que você olhe para dentro de si e confronte as suas narrativas de autonomia que você criou para você mesmo. E por isso então existe ali uma metanoia, uma mudança que não é só apenas uma mudança de mente, mas é o reordenamento complexo da nossa existência, da nossa vida, agora estando alinhada de uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. Então por isso que quando o evangelho chega aqui em Icônio, muitos judeus, e por ocasião gregos, começam a olhar e dizer: não, esse Jesus, ele não afeta apenas a minha religiosidade, mas o todo da minha existência. Agora toda a minha vida passa a ser reordenada por ele. E por isso começa a tocar em áreas que a gente não gostaria talvez de mudar. A pessoa de Jesus se torna o eixo em torno do qual toda a sua vida está em órbita. É trocar o controle pela confiança. Essa é a proposta do evangelho. E por isso que a gente precisa entender que quando o evangelho chega em Icônio, muitas pessoas começam a rejeitar a mensagem do evangelho, consequentemente rejeitar a Paulo. Diante dessa hostilidade, talvez você enfrente hostilidade no seu trabalho, na sua família. Isso pode fazer com que você tenha vontade de sucumbir. O instinto humano sempre busca livramento. A gente sempre busca se retirar. Mas olhe para a cruz. Jesus nos salvou não nos tirando do mundo. Ele nos salvou entrando na hostilidade da realidade humana. Você entende que a rejeição que Jesus passou, ela não deve em nenhum momento ser comparada à nossa rejeição temporária, que por vezes está em compartilhar o evangelho e compartilhar a respeito de Jesus. Todas as vezes que nós compartilhamos a respeito de Jesus, pode haver sim hostilidade, pode haver sim uma ruptura, pode haver sim divisões, porque a mensagem do evangelho sempre tocará em áreas no qual nós não queremos que toque, áreas que nós protegemos desde os primeiros passos de existência, mas o evangelho sempre será necessário ser exposto, pregado. E Paulo não tinha nenhuma dúvida com relação a isso. Paulo tinha certeza de que o evangelho tinha o poder para transformar pessoas, mas ao mesmo tempo o evangelho poderia provocar rejeições. E nós precisamos estar atentos a essa realidade. O evangelho sempre trará a contrapartida. Por isso então que Paulo foge. E aí vem o meu segundo ponto. Se a primeira questão aqui é entender que existe sempre oposição, a segunda questão é quando ele chega em Listra, que é uma outra cidade. E ali diz o seguinte, versículo 8: em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e de que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fique em pé. Então de um salto começou a andar, e vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens.
A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. Os sacerdotes de Zeus, cujo templo ficava à frente da cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queriam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram suas roupas, puseram-se no meio da multidão e gritaram: homens, por que estáis fazendo isto? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos volteis para Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados, Ele permitiu que todas as nações andassem pelos seus próprios caminhos. Contudo, nos deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isto, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Olha o que acontece aqui. Acho que não foi projetado o texto, mas olha o que acontece aqui. Em Listra, Paulo chega e ele identifica um homem que tinha um defeito nas pernas, uma deficiência, uma debilidade. Então aquele homem, Paulo chega diante dele e diz: olha, se você tem fé para ser curado, levanta-te, fica em pé. E isso acontece de uma maneira milagrosa, muito semelhante àquilo que Jesus já havia feito no passado. Mas aí quando chega no versículo 11, as multidões viram aquilo que aconteceu e começaram a dizer: agora de fato os deuses desceram até nós, os deuses estão aqui. Lembre-se, aqui debaixo dessa cultura não é mais uma cultura judaica, mas é uma cultura grega. E dentro dessa cultura grega era muito comum identificar a presença dos deuses. Então facilmente eles olham para Paulo e identificam Zeus, eles olham para Barnabé e identificam Hermes, e dizem: olha, aqui está a nossa mitologia, aqui está a manifestação, a encarnação daquilo que nós cremos. Vamos trazer aqui bois ou flores, vamos fazer sacrifício perante eles, vamos oferecer o nosso melhor. E aí os sacerdotes do templo já saem e começam a adorar Paulo e a Barnabé, e aquela situação é um tanto quanto estranha, porque a tensão aqui está entre o poder de Deus e a interpretação humana distorcida. A maldade aqui, ela é sutil, ao meu ver, ela é muito sutil, porque está em domesticar o Evangelho dentro de uma mitologia de conveniência. Eu quero adaptar esse Evangelho, eu creio naquilo que está acontecendo aqui, eu identifico os sinais, eu identifico as maravilhas, mas eu quero distorcer para o meu universo. Eu não quero o todo, eu quero apenas uma parte. E é mais ou menos isso que eles fazem aqui. Interessante, porque se você olhar o discurso de Paulo, ele é completamente diferente do capítulo 13. É legal você depois ler o capítulo 13 e ler o capítulo 14. Paulo, numa sinagoga, ele prega a respeito daquilo que Deus havia feito ao longo da história bíblica. O que Deus fez através de Abraão, o que Deus fez através de Isaac, o que Deus fez através de Davi. Mas aqui ele começa a falar sobre uma natureza, ele começa a falar sobre o universo, ele fala sobre o Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Ele começa a pregar o Evangelho a partir da criação, mostrando que esse universo que vocês conhecem, ele foi feito pelo nosso Criador. E nós aqui, aí Paulo está trazendo a ideia, mostrando assim: olha, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre o Criador que fez todas as coisas. O que vocês precisam fazer é dar meia volta, vocês precisam abandonar as suas vaidades, abandonar os seus ídolos. É isso que ele vai trazer, mostrando que tudo vem de Deus. Eu quero só destacar uma questão aqui. Como discípulos de Jesus, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós lidamos com pessoas que são usadas por Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso para mim é uma lição aqui.
Existe, obviamente, um cuidado que todo líder, ou todo ministro, pregador da palavra, ou, sei lá, toda imagem pública gospel, né, precisa tomar cuidado, porque nós vivemos numa época hoje de visibilidade, nós vivemos numa época onde pessoas são projetadas, e nós vivemos um momento onde existem algumas estrelas de Jesus, né? Algumas pessoas que são famosas e reconhecidas, e essas pessoas precisam tomar muito cuidado com o seu ego, precisam tomar muito cuidado com os limites e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que, como discípulos de Jesus, nós também temos que tomar cuidado com a maneira como nós lidamos com as pessoas, para não colocar as pessoas no altar ou num patamar que Deus nunca quis colocá-las. O que essas pessoas estão fazendo aqui com Paulo e Barnabé é colocar num altar intocável, um altar que Deus nunca quis colocá-los, um altar de adoração, de divindade. E por isso que nós, como discípulos de Jesus, nunca, em hipótese alguma, podemos projetar um pastor, um líder, qualquer pessoa que seja, como uma manifestação de uma divindade, ou uma representação direta de uma divindade. Pastores são humanos, líderes são humanos, músicos são humanos, e nós precisamos aprender a lidar com isso. E todas as vezes que nós tentamos fazer ou projetar a nossa espiritualidade em alguém, nós estamos ao mesmo tempo criando um ambiente de conveniência, no qual aquela pessoa tem que sempre dizer aquilo que eu quero ouvir. E aí vem os dois lados. Nenhum pregador pode se ater a dizer aquilo que é confortável ao ouvinte, e nós também, como ouvintes, nem sempre devemos acolher apenas aquilo que é confortável aos nossos ouvidos. Como discípulos de Jesus, nós temos que ter sempre discernimento para entender como Deus está usando as pessoas, nunca colocando num altar que é maior do que elas. Eu, aqui, quando me perguntaram, uma conversa aqui, chegando na igreja, como você quer ser conhecido na igreja, ou coisas do tipo, olha, eu sou Luiz, só o Luiz, sou esposo da Marcela, sou pai da Maria Luísa, sou pai da Cecília, agora a Marcela está grávida, né? Pai da Helena. Então, esse sou eu, Luiz, discípulo de Jesus, só isso. Tudo que eu tenho para anunciar e tudo que eu tenho para dizer é a respeito de Cristo, não a respeito de mim. Da mesma forma tem que ser qualquer outro pastor, e essa deve ser a nossa relação. O que eu quero dizer com isso é o que essas pessoas fazem aqui é distorcer aquilo que Paulo está oferecendo segundo a sua própria conveniência, mas ao mesmo tempo exaltá-los acima de algo que eles não estavam propostos a viver. E por isso então que Paulo lhe rasga as suas vestes, diz o versículo 14, e ele se coloca no meio da multidão e ele fala: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, versículo 15, nós somos homens de carne e osso, é isso que nós somos. Aí então, o que acontece logo em seguida, é que da mesma maneira que Paulo e Barnabé é colocado no altar, eles também são jogados do altar, porque quando eles dizem isso, diz o nosso versículo 19, chegaram porém judeus da Antioquia e de Icônio, lembra? Perseguiram Paulo no passado, agora eles chegaram, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Versículo 20, mas os discípulos o rodearam, e ele se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Da mesma maneira que levantaram Paulo no pódio mais alto, também Paulo foi apedrejado numa sequência muito rápida, assim. Por isso que nós precisamos entender que existe um perigo muito grande em Listra, que tem a ver com o altar.
Nós podemos ser seduzidos pela miragem da aprovação, trocando a densidade do evangelho por prestígio, e na verdade isso acaba sendo uma prisão. Talvez no seu trabalho você queira prestígio, e por isso você às vezes tem medo de soar impopular ao comunicar Cristo, e dizer, não, eu não acredito nisso. É tentador oferecer um evangelho camuflado, eu sei que é, confortável, barato, é muito tentador, apenas garantindo que as pessoas continuem gostando de nós. Mas entenda, um evangelho que não confronta, ele também não cura. Você não foi chamado para ser popular, você foi chamado para ser sal da terra, luz do mundo. E por vezes não vai soar bem. Por vezes não vai soar bem. Se o seu sucesso depende do aplauso da multidão, a sua mensagem, ela pertence à multidão, ela não pertence a Deus. Não troque a sua identidade em Cristo por um reconhecimento barato, que é temporário, passa, que ao mesmo tempo que está lá em cima, está lá embaixo. O que acontece em seguida é que a gente chega em Derbe. E quando a gente chega em Derbe, se puder projetar para mim o texto, por favor, a partir do versículo 21, diz assim: e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos. Primeiro eles chegam em Derbe, e versículo 22, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio às muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando em jejum, consagraram-nos ao Senhor, em quem havia crido. Olha que interessante isso daqui. Quando Paulo ele está em Derbe, ele passa a ter um descanso, mas ao mesmo tempo ele continua pregando o evangelho, mas ele decide voltar. E se puder projetar para mim, eu sei que eu estou exigindo demais, pessoal da projeção hoje aí, seria melhor se eu tivesse alguma coisa para mudar, mas se puder voltar lá na viagem de Paulo, na imagem da viagem de Paulo, eu gostaria de mostrar uma coisa muito interessante no texto. Quando você olha aqui, eu não sei se você consegue enxergar, mas aqui em cima, ó, bem aqui no centro, nesse pontinho aqui em cima, você tem Derbe. Do lado você tem Tarso, né? Bem do lado, bem próximo. Paulo, ele é conhecido como Saulo de Tarso, né? Tarso era a sua cidade natal. Talvez seria o seu conforto, o conforto da casa. Talvez para Paulo, Tarso tivesse ainda aquele cheiro de casa de vó, sabe? Aquele lugar aconchegante, aquele bolinho em cima da mesa, aquele lugar que a gente não está no desconhecido, certo? Talvez para Paulo fosse melhor voltar para Tarso, voltar para casa, né? Ele está muito próximo, mas ele chega em Derbe e o que ele faz? Ele retorna o caminho. Retorna para quem? Para Icônio, para Listra, para Antioquia da Psídia, os lugares no qual ele foi perseguido, os lugares no qual viviam pessoas que queriam matá-lo. Isso para mim é loucura, né? Porque para mim seria melhor assim, olha, não, ali tem uma galera querendo matar a gente, então vamos por aqui, tá tudo certo, nenhum problema com isso, né? Agora, não, ali tem um pessoal querendo matar a gente, mas a gente ainda não completou a nossa missão, então vamos voltar por ali. É isso que Paulo faz. E por isso que a trajetória de Paulo é um caminho difícil, porque Paulo se levanta após as pedradas, mas ao mesmo tempo ele vai aonde ele deveria ir, e ele não foge das suas responsabilidades difíceis. Ele volta por Listra, Icônio, lugares que pessoas tentaram matá-lo, mas porque a missão não é apenas ganhar convertidos, mas é estabelecer igrejas, e é isso que ele volta fazendo, estabelecendo presbíteros, orando com pessoas, formando discípulos. Essa é a missão de Paulo. Mas, no versículo 22, diz, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio às muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Talvez esse versículo a gente deveria gastar mais tempo nele, mas eu não tenho tanto tempo assim. Mas Lucas quer que nós entendamos que o sofrimento não é um acidente de percurso, é a marca da autenticidade da missão. Quando nós fazemos missão,
Nós sempre estamos em lugares desconfortáveis. A conveniência é a maior inimiga da missão. Existem responsabilidades na sua vida, existem responsabilidades no seu trabalho, na sua família, que são absolutamente intransferíveis. Se você foge do caminho complexo, você foge do próprio cenário que Deus preparou para forjar o seu caráter. Existem pessoas difíceis demais, não é? Existem missões que são difíceis demais. E talvez dizendo isso, até vem na memória algumas circunstâncias que eu gostaria de contornar, que eu gostaria de dar meia volta, ir para um outro lugar. Mas se a gente entende que Deus está nos levando para fazer a missão, nós precisamos passar por lugares difíceis. Nós não podemos fugir da responsabilidade da missão. Em quarto, e aqui eu já passei do tempo que eu deveria, diz assim, versículo 24: atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. Versículo 26: dali navegaram para Antioquia, onde havia sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Eles voltam para Antioquia, e eu gostaria muito de estar sentado ouvindo esse relatório de Paulo, ouvindo o que Deus havia feito, porque Paulo não fala a respeito de si, ele não fala a respeito dos seus milagres, ele não fala a respeito das obras que ele realizou. Olha, um dia eu estava fazendo isso, e Deus, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha o que a gente fez, mostrando as suas estratégias de crescimento, de avanço e tudo mais. Não é isso que Paulo faz. O texto vai dizer, de maneira cirúrgica, que relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Deus é o sujeito, não é Paulo, não é a sua missão. E a porta que Deus abriu aos gentios foi Deus, não fui eu. É isso que Paulo está dizendo, porque a glória pertence a Ele, a glória dos resultados. O fim da jornada missionária não é uma exaltação do missionário, mas é uma adoração ao Deus que envia. Tudo é sobre Ele. Por isso, na missão, nós não temos que roubar a cena das pessoas. Não é sobre nós, é sobre Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo na história. A Marcela sempre diz que há momentos que nos cabe apenas abraçar a nossa insignificância, E na missão eu diria que é mais ou menos isso. Nem tudo é sobre você, nem tudo é sobre a sua vida, é sobre o que Deus está fazendo através de você. Para concluir, a expedição de Shackleton foi tecnicamente um fracasso. Ele nunca atravessou o Antártico. O navio afundou, o plano falhou. Mas depois de meses na escuridão, ele deixou a maioria da sua tripulação e ele viajou 1.300 quilômetros em um bote minúsculo para tentar buscar ajuda. E quando ele retornou, ele não perguntou sobre suprimentos, ele não perguntou sobre o navio, mas ele perguntou: todos estão bem? E disseram: todos estamos aqui. E o sucesso da missão dele foi resgatar todos os seus homens. E por isso na história ele é reconhecido como um grande líder. Quando nós olhamos para Paulo e Barnabé, a missão aqui é ver o que Deus está fazendo na história. Existem cicatrizes, existem marcas profundas, que pessoas deixaram na vida dele, e a missão deixou. Mas sabe por que Paulo conseguiu se levantar depois de ser apedrejado? Porque ele não serviu a um ideal, ele servia a uma pessoa. Ele servia uma pessoa, a pessoa de Jesus. Não era sobre uma ideia, não era sobre uma filosofia, não era sobre uma perspectiva utópica de um mundo melhor. Era sobre uma pessoa que a vida havia alcançado a vida dele e transformado o coração dele. E não existe nada mais especial na história do que ser alcançado pela pessoa de Jesus. E quando Jesus ele toca em nossas vidas,
A nossa vida passa a ter um propósito muito maior do que a nossa própria existência. Porque não é sobre nós, é sobre Cristo. O que eu anuncio a vocês não é uma ideia vazia, uma ideia vã. É sobre uma pessoa que tem capacidade de curar e transformar pessoas. Você sabe por que Paulo conseguiu se levantar em Listra? Não foi por causa da sua vontade heróica. Foi porque ele sabia que muito antes dele ser ferido, por amor a Cristo, Cristo foi moído e morto por causa dele. E não existe nenhum poder maior do que isso na história. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos chegar diante de Deus com o coração quebrantado de fato, dizendo: Deus, a minha vida pertence ao Senhor. Nada é sobre mim. E eu não sei qual é o destino que o Senhor tem à minha vida, mas eu quero ser usado pelo Senhor na história. Eu quero deixar marcas profundas, através da sua vida, na vida de outras pessoas. Por isso, nesse instante, eu gostaria que você fechasse seus olhos e conversasse com Deus. Deus talvez não queira te levar para o outro lado do mundo, em uma missão, para alcançar pessoas do outro lado do mundo. Mas talvez Deus queira alcançar pessoas que você ama, que estão na sua casa, pessoas que fazem parte da sua família, pessoas que você convive todos os dias no trabalho. E Deus colocou você no lugar no qual Ele colocou, para usar a tua vida. E assim então cumprir o propósito dele na história.